A nossa aula de hoje tem como tópico combinações. É o último agrupamento simples que a gente vai ver daquela lista de permutações, arranjos e, no caso, combinações que a gente vai ver hoje. Para iniciar a aula, a gente vai começar com um exemplo, né? Que vai dar características que vai destacar aqui o uso da combinação. Então, o primeiro exemplo diz assim: quando termina o treino, Jaqueline costuma tomar uma vitamina com leite na lanchonete da academia. Numa tarde, a lanchonete dispunha das seguintes frutas: abacate, mamão, banana, maçã, morango e laranja. De quantas maneiras distintas Jaqueline pode pedir sua vitamina misturando exatamente duas dessas frutas? Então, a gente vai representar aqui nessa tabela, né, as possibilidades, uma a uma, das misturas que ela pode fazer. Então, tem aqui mamão banana, mamão maçã, mamão morango, mamão laranja, banana maçã, maçã morango, maçã laranja, banana morango, banana e laranja, morango e laranja, enfim, o restante aí, tá? Para essa situação, você observe que se ela tomar a escolha de mamão e laranja nessa ordem, ou laranja e mamão nessa ordem, isso aqui não vai importar, a ordem não vai importar no sabor da vitamina, né? Concordam? Que é a mesma coisa. Se você pegar mamão e laranja, e depois laranja e mamão, colocar lá no liquidificador, misturado com leite, fazer a vitamina, o sabor vai dar diferente? Não. Então, a ordem não importa. A ordem em que as frutas sejam escolhidas não vai importar no resultado do sabor da vitamina. Assim, cada escolha que Jaqueline poderá fazer, ela consiste em um agrupamento não ordenado. Isso é diferente do arranjo. Lá no arranjo, a gente tinha a situação, né, do síndico e subsíndico. Se o A fosse o síndico e o B o subsíndico, seria diferente da situação em que o B seria o síndico e o A o subsíndico. Então, são arranjos ordenados, né? Arranjos são agrupamentos ordenados. Combinações são agrupamentos não ordenados, certo? Para fazer a resolução desse problema, a gente vai tomar uma fórmula, certo, da combinação, que ela será da seguinte forma: combinações de n elementos tomados k a k, n fatorial, dividido por n menos k fatorial, que multiplica k fatorial. Do arranjo para a combinação, a única coisa que aumenta é essa multiplicação pelo k fatorial, certo? Aí aqui, para a gente resolver, precisamos saber quem é n e saber quem é k. N é a quantidade de frutas que você tem. E k é as combinações que você faz, certo? Então, no caso, são combinações tomadas 2 a 2. Nesse caso aqui, a gente vai substituir onde tem n por 6 e onde tem k por 2. Na fórmula, da mesma forma. 6 fatorial, o n ali é 6, menos o k que é 2, fecho parênteses, coloco fatorial, e o k de novo é 2 e coloco fatorial. Logo, as combinações de 6 tomadas 2 a 2 será, parte de cima repete primeiro, tá? Resolve 6 menos 2 dá 4, coloco fatorial, e multiplico pelo 2 fatorial que estava fora do parêntese. Resolvendo novamente, aqui a gente lembra que o 6 fatorial dá para eu destrinchar e encontrar um fatorial que seja, na verdade, igual ao que está na parte de baixo para eu poder cancelar. Nesse caso aqui, eu faço 6, que multiplica 5, que multiplica 4, coloco fatorial. Por que eu paro no 4 e não vou até o 2? Porque ele é o maior. Quanto maior eu cancelar, melhor é para mim. Então, repito o 4 fatorial na parte de baixo, coloco a multiplicação e eu faço a destrinchação do 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Vou vir aqui mais para o lado. Nesse caso aqui, você vai ficar com o seguinte, ó. Cancela o 4 fatorial que está em cima com o que está embaixo. 6 vezes 5 dá 30. Então, as combinações de 6 elementos tomados 2 a 2 vai ser 30, dividido por 2 vezes 1, 2. Logo, você vai ter 15 combinações de vitaminas, sendo elas diferentes. Aí, veja que aqui a gente já tinha até feito isso, né? Ó. Eu listei todas as possibilidades de vitaminas que teríamos. Essas aqui dão 15 possibilidades. Aí, alguém poderia dizer assim: Eduarda, dá para fazer pelo princípio fundamental da contagem. Você tem lá na vitamina 2 frutas. Na primeira posição, você tem 6 frutas disponíveis. Na segunda, fica só apenas 5. Quando você multiplica isso aí, dá 30. Então, não dá. Nesse caso aqui, você teria que pensar, né, exatamente nesse agrupamento não ordenado, que seria o quê?
a situação em que laranja e mamão seria igual a mamão e laranja. Nesse caso, você poderia aqui dividir por 2 e encontraria o resultado certo. Por que 2, Eduardo? Porque você vai ter 2 vezes a mesma combinação. Por isso que divide por 2, ok? Por isso que pela fórmula é mais fácil, né? Utilizando a fórmula aqui, você já chega no resultado final e tudo fica bem. Maravilha. Vamos para o próximo exemplo. Ó, o exemplo 2 é uma continuação desse exemplo que a gente estava fazendo. Ele só coloca uma situação diferente. Ele diz assim, ó, se Jaqueline quisesse fazer a vitamina com 3 frutas ao invés de 2, o que faríamos? Nesse caso aqui, nós teríamos que N seria 6 ainda, e o K agora seria 3, combinação de 3 em 3. Colocando na fórmula, nós teríamos combinações de 6 elementos tomados 3 a 3. Seria assim. 6 fatorial dividido por 6 menos 3, fecha parêntese, fatorial, que multiplica 3 fatorial. Lembrando que o 6 é o N, o 3 é o K, por isso que eu substituí 6 fatorial no lugar do N. O N aqui embaixo é 6 menos o K, que é 3, multiplicado pelo 3 fatorial, que é o K, beleza? Aí agora aqui as combinações de 6 elementos tomados 3 a 3, repito o 6 fatorial, resolvo 6 menos 3, que dá 3, e escrevo o fatorial na frente, né? Quando eu resolvo essa subtração, o parênteses desaparece. Multiplico pelo 3 fatorial. Agora, nós vamos ver o seguinte, ó, o 6 fatorial dá para chegar num 3 fatorial. Só que eu tenho 2 3 fatoriais embaixo. Eduardo, eu vou cancelar os 2? Não, vai cancelar apenas um. Então, as combinações de 6 elementos tomados 3 a 3 vai ser 6 que multiplica 5, que multiplica 4, que multiplica 3, coloco fatorial. Repito 3 fatorial o primeiro, e o segundo eu vou separar ele. Então, vai ficar 3 que multiplica 2, que multiplica 1. Repeti esse, separei esse. Tá? Ó, repeti, separei. Beleza? Depois que eu faço isso, eu vou resolver a questão de eu cancelar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial que está embaixo. Ficando apenas as combinações de 6 elementos tomados 3 a 3, multiplicação de 6 vezes 5, que dá 30, e 30 vezes 4, que dá 120. E agora, a parte de baixo, eu tenho 3 vezes 2, que dá 6, e 6 vezes 1, que continua sendo 6. Aí, agora eu divido isso aqui. As combinações, 6 elementos tomados 3 a 3, 120 dividido para 6 dá 20, né? Então, você teria aqui 20 combinações, certo? Próximo exemplo. Em uma classe de 30 alunos, pretende-se formar uma comissão de 3 alunos para representação discente no colégio. Primeira coisa, tira o N e o K. Aí ele pergunta assim, ó, quantas comissões distintas podem ser formadas? O N é o quê? Os 30 alunos da classe. E o K é os agrupamentos que você vai fazer. De quantos alunos? 3. Aí vem para a fórmula. Combinações de 30 elementos tomados 3 a 3 vai ser, no lugar do N, 30, fatorial. Abre parênteses, no lugar do N, 30 de novo, menos no lugar do K, 3, fecha parênteses, coloca fatorial. E multiplica por o K, que é 3, de novo, 3 fatorial. Aí agora, combinações de 30 elementos tomados 3 a 3 vai ser 30 fatorial, que eu repito. Resolvo o que está no parênteses, 30 menos 3 dá 17. Opa, 27, foi mal. Aqui na cabeça que era 20. 27, tá? Fatorial, que multiplica 3 fatorial. Aí aqui, é mais coerente que eu destrinche o 30 fatorial, que eu esqueci de colocar aqui, tá? Destrinche ele para que eu possa encontrar o 27 fatorial. Então, vai ficar 30, que multiplica 29, que multiplica 28, que multiplica 27. E eu coloco fatorial na frente do 27. Repito 27 da parte de baixo, fatorial, e multiplico pelo procedimento de 3 fatorial, que é 3, que multiplica 2, que multiplica 1. Aqui eu posso cancelar esse 27 fatorial de cima com 27 de baixo. Vou obter o seguinte. Vamos fazer a multiplicação de 30 vezes 29 e depois 28, tá? 30 vezes 29, 9 vezes 0 dá 0, 9 vezes 3 dá 27, 2 vezes 0 dá 0 e 2 vezes 3 dá 6. Aqui a gente obtém 870, que multiplicado agora por 28, 2
Perdão, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 7 dá 56. Põe o 6 e vai 5. 8 vezes 8, 64. Com 5, 69. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 7, 14. Vai 1. 2 vezes 8, 16. Mais 1, 17. 0, 6. Aqui dá 13. Vai 1. 13 mais 1, 14. Vai 1. E aqui dá 2. Então, significa que aqui dá 2.400... Perdão, 24.360. Aqui é o valor da multiplicação de 30 vezes 29 vezes 28. E na parte de baixo você tem 6, concorda? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Aí agora, só divide isso ali. As combinações de 30 elementos tomados 3 a 3. Vou fazer a continha aqui do lado. 24.360 dividido para 6. 24 dividido para 6, que dá 4, que dá 24, né? 0. Agora eu baixo 3. 3 não dá para dividir para 6. Aí, então, eu tenho que baixar o 6. Quando eu baixo 2 números de uma vez, eu coloco um 0 aqui, tá? Para compensar os 2 números que eu baixei. Agora, 36 dividido para 6, dá 6. 6 vezes 6, 36. Para 36, 0. Sobrou um algarismo aqui em cima, só que ele é um 0. 0 não divide para 6, então eu trago ele para cá. Significa, então, que eu vou ter 4.060 combinações diferentes, certo? Desse comitê discente, ser formado por 3 alunos desses 30 que estão na sala, certo? Ok, turma, vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo diz: 9 funcionários de uma grande empresa, 5 mulheres e 4 homens, foram participar de das gravações de uma campanha publicitária. Chegando ao local da filmagem, foram informados de que, na cena que seria gravada, deveria aparecer apenas 4 pessoas, sendo 2 homens e 2 mulheres. De quantas maneiras distintas poderão ser escolhidos os 4 funcionários? Nesse caso aqui, nós vamos ter duas combinações. Primeiro, para as mulheres. Não, vou pela ordem... das mulheres mesmo, né? Aparece mulheres aqui primeiro, ó. Aí depois eu vou para os homens. O que a gente tem para as mulheres? Número total, 5. E a combinação, tem que aparecer quantas mulheres? 2. Agora, para os homens. Tem 4 homens e tem que aparecer na filmagem apenas 2. Então, nós vamos ter 2 combinações. A primeira combinação vai ter 5, né? 5 elementos, que é as mulheres, tomados 2 a 2. Multiplicado pela combinação de 4 elementos, que é os homens, tomados 2 a 2. Quando eu faço a primeira combinação, colocando na fórmula, vai ficar 5 no lugar do N. Na parte de baixo, 5 de novo, menos 2. Fecho parênteses, coloco fatorial. Vezes o K, que é 2, e eu vou substituir por ele. Então, fica 2 fatorial. Veja que isso aqui, pessoal, é essa combinação colocada nessa fórmula, tá? Ok? Beleza. Agora, eu multiplico, que é essa multiplicação aqui, ó. E agora eu faço a combinação das possibilidades para os homens. O N é 4. Então, 4 menos o K, que eu escrevi aqui errado, né? Foi mal. Aqui é um K. Desculpa aí. O K é 2 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Beleza. Agora sim está correto. Resolvendo a primeira situação, eu tenho que repetir o 5 fatorial e resolvo a parte de baixo. 5 menos 2 dá 3 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Multiplicado, repito a parte de cima da segunda parte da multiplicação, que é o 4 fatorial. Na parte de baixo eu resolvo 4 menos 2, que dá 2 fatorial, que multiplica o 2 fatorial. Aí agora, aqui nessa primeira parte, o 5, eu preciso destrinchar ele, certo? Até chegar no 3 fatorial. Ou seja, vai ficar assim, ó. 5 que multiplica 4, que multiplica 3, põe fatorial. Na parte de baixo eu repito 3 fatorial e agora eu faço o seguinte, eu separo o 2 fatorial da forma que ele é para resolver, 2 vezes 1. Aí põe a multiplicação, que é essa multiplicação aqui, tá? O 4 fatorial eu vou destrinchar ele até chegar no 2. Então, vai ficar 4 vezes 3 vezes 2. Por que 2? Porque eu tenho um 2 fatorial embaixo, que é esse primeiro aqui. E o segundo 2 fatorial eu multiplico.
pelo resultado dele, que é 2 vezes 1. Aí, agora, resolvendo isso aqui, eu vou ficar com o seguinte. Vou subir aqui a imagem. Nesse primeiro parte da multiplicação, eu cancelo 3 fatorial com 3 fatorial. Nessa daqui, eu cancelo 2 fatorial com 2 fatorial. Aqui, eu posso multiplicar tudo de uma vez. 4 vezes 5, ou 5 vezes 4, dá 20. 20 vezes 4 dá 80. E 80 vezes 3, 8 vezes 3 dá 24, acrescento 0 na frente, então dá 240 na parte de cima. Na parte de baixo, eu multiplico 2 vezes 1 dá 2. E 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 1 dá 4. Aqui embaixo fica um 4. Certo? Resolvendo 240 dividido para 4, 240 dividido para 4, 24 dividido para 4 dá 6, que dá 24, sobra 0. E esse 0 que sobrou aqui vem para cá. Ou seja, você tem 60 combinações diferentes para que apareça nessa gravação desse comercial, né, dessa campanha publicitária, 2 homens e 2 mulheres. Próximo exemplo. Uma locadora de automóveis tem à disposição de seus clientes uma frota de 16 carros nacionais e 4 carros importados, todos distintos. Aí ele diz assim, de quantas formas uma empresa poderá alugar 3 carros, de modo que pelo menos um carro nacional seja escolhido? Então, aqui nós temos que prestar bastante atenção na situação. Primeira coisa, o total de carros, certo? Total de carros. Vou botar aqui T para total. São 20. Porque ele diz que tem 16 carros nacionais e 4 carros importados. 20 carros no total. Certo? Depois disso, ele diz assim, ó, de quantas formas uma empresa poderá alugar 3 carros, de modo que pelo menos um seja nacional. Primeiro, eu preciso saber a combinação total de todos os carros. Levando em consideração que o N aqui vai ser igual, o N vai ser igual a 20. E as combinações vão ser tomadas de 3 a 3. Isso aqui é o total de carros, tomando todos eles. Depois a gente vai fazer outra combinação só dos carros importados. Por que, Eduardo, só dos carros importados? Porque se você tem um total de carros, de combinações que podem ser possíveis, né? Tendo 20 carros tomando 3 a 3, se você tirar as combinações dos 4 carros também importados, certo? Os 4 carros importados, tomados 3 a 3, você vai retirar daquela situação todos os carros importados, sobrando apenas os carros nacionais. Por quê? Ele quer aqui que pelo menos um carro seja nacional. Então, se você retirar os importados, em alguma situação vai cair os carros nacionais, tá bom? Beleza. Fazendo isso, então, a gente vai fazer o seguinte. Combinação de 20 tomados 3 a 3. Então, vai ser 20 fatorial dividido por 20 menos 3, fecha o parênteses, fatorial, que multiplica 3 fatorial. Aqui você vai ficar com 20 fatorial na parte de cima. A parte de baixo você resolve 20 menos 3 dá 17 fatorial, que multiplica 3 fatorial. Agora, esse fatorial 20, você pode fazer 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17, bota o fatorial. Repete o 17 fatorial da parte de baixo e resolve 3 fatorial, que é 3, que multiplica 2, que multiplica 1. Posso cancelar esse fatorial 17 de cima com o de baixo, certo? Aí agora eu sobro com 20 vezes 19 vezes 18. Se eu não me engano, a gente fez uma multiplicação dessa aqui. Não, né? Nem aqui. Aqui foi 29. Então, vamos fazer aqui as resoluções. 18 vezes 19. 19 vezes 9 vezes 8 dá 72, vai 7. 9 vezes 1 dá 9 mais 7, 16. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Baixo 2. Aqui dá 14, vai 1, 3. Agora eu multiplico por 20. 0, 0, 0. 2 vezes 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 0, 4, 8, 6. Aqui, então, o resultado vai dar 6.840 dividido por 2 vezes 2 dá 2 vezes 3 dá 2 e perdão, 3 vezes 2 dá 6 e 6 vezes 1 dá 6.
Nesse caso aqui, a gente vai precisar dividir esse resultado de 6.840 por 6. Então, vamos fazer aqui, ó, 6.840 dividido para 6. Ser dividido para ser dá 1, que dá 6, aqui dá 0, baixo 8, vai dar 1 de novo, que vai dar 6, vai sobrar 2, baixo 4, que vai dar 4, que vai dar 24, que vai dar 0. Esse 0 que sobrou aqui, vem para cá. Então, dá 1.140. Isso aqui é para as possibilidades de todos os carros, incluindo os nacionais e os importados. Aí, agora, a gente vai fazer uma combinação para os importados. Você tem 4 carros, certo? Ao total, mas a combinação deles também vai ser de 3, certo? Então, vai ficar assim, ó, 4 fatorial, que é o N, o 4 menos o 3, que é o K, que multiplica 3 fatorial. Aqui, agora, você vai repetir o 4 fatorial e vai resolver. 4 menos 3 dá 1 fatorial, dividido ou multiplicado por 3 fatorial. Aqui, você pode destrinchar o 4, que multiplica 3 fatorial. 1 fatorial é 1, que multiplica 3 fatorial, para eu poder cancelar. Agora, você vai ter aqui o resultado igual a 4. Certo? O que significa, então, que no final, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. As combinações totais deram 1.140 menos, né, porque eu tenho que retirar as combinações dos carros que são importados. Aí, nesse caso, fica dessa forma aí. 1.140 menos 4. Aí, aqui, como eu sei que o 0 não dá para tirar o 4, aumenta uma dezena, 4 para 10 dá 6. Aumentou a unidade aqui, 1 para 4 dá 3. Baixo 1 e baixo o outro 1. Certo? Então, as possibilidades dessa empresa alugar esses carros e sair pelo menos um, sendo nacional, serão de 1.136 possibilidades. Certo? Então, concluímos a nossa aula sobre as combinações